Começa agora Aprender Mais. Habilidades para a vida. Iniciativa Prefeitura de Potirendaba. Olá, pessoal! Gostei de ver, hein? Mandaram muito bem na atividade e nas gravações vocês foram ótimos! Gente, que orgulho! E que bom ouvi-los! Galera, oiê! Vocês são sensacionais! Olha, quero que ouçam agora, de primeira mão, algumas resoluções bem bacanas, propostas por vocês. Mas antes, vem, Van! Oi, gente! Tô aqui também! Adorei! Os meninos dizendo bem do meu jeito mesmo. Rapaziada, agora vem cá. Vamos fazer o que a Muzi sugeriu? Só vou passar a régua para nos lembrarmos do nosso estudo de caso. Havia um menino, todo bom mocinho, orgulho da família e dos professores, que quando ninguém estava vendo, adorava fazer experiências com caracóis, espetando, observando a seguir sua agonia e morte. Agora, Muzi, lindeza, quais áudios vêm aí? Deixa eu ver. A Rebeca, Cecília, Gabriele e Lívia tiveram um pensamento bem interessante parecido. Elas se alternaram entre os papéis de mãe e diretora. Podemos começar com esses. Coisas que faríamos se fôssemos a diretora. Conversaríamos com ela para ver se há algum problema, chamaríamos os pais e auxiliaríamos ele a contratar um psicólogo. Eu vou representar a diretora da escola. Primeiramente, se eu fosse diretora da escola, primeiramente de tudo, eu iria avisar os pais sobre o comportamento do aluno e chamar uma psicóloga, óbvio, em relação com os maus tratos e a violência com os animais. O choque foi imediato, vindo junto com um aperto no peito e uma preocupação imensa. Logo a mãe tenta conversar com seu filho em relação a esses atos. A mãe logo toma a decisão de levá-lo ao psicólogo para saber o motivo desses atos e pensamentos. Sabem qual é a belezura? Já entendemos a necessidade de um olhar externo para auxiliar. Que coisa bacana! Bacana mesmo na idade que vocês têm hoje. Mas na nossa época, pensar nessa ajuda psicológica era coisa de doido, sabe? Dizíamos que alguém precisava de um psicólogo. Eram casos extremos. Concordo, parceiro. E olhe, eu sou bem mais jovem e digo, mesmo na minha época, havia grande preconceito. Acredito que esse reolhar seja recente mesmo. Agora tem algo que nunca sai de moda, que é mais do que necessário, em especial na relação entre pais e filhos. Certo, Rebeca, Ronald e Victor? Diz aí. E hoje eu estou representando a mãe. Eu teria uma conversa séria com a criança, tentando mostrar que essa atitude é errada. Caso não resolva a conversa, vai ser mais intensa, porém sem necessidade de agressão. Assim, espero que meu filho repense em suas ações. Filho, não pode fazer isso. Maltratar os animais é errado, isso é feio. Fazendo isso, você pode parar na cadeia. Se você quiser, a gente pode procurar ajuda. Pode conversar com o pai se precisar. O pai tá aqui, tá? Te amo, filho. E hoje eu vou estar representando aqui a escola sobre o primeiro aluno da classe. Um aluno que não é um aluno ruim, ele é um aluno gentil, ajuda os próximos, mas é uma situação diferente o ato que ele comete contra o caracol. Sinceramente, eu acho que uma ação muito importante para fazer é acionar os pais dele e também chamar ele na direção, entender o lado dele, o porquê que ele está cometendo isso, cometendo esse ato, qual que é o motivo disso, porque não é uma coisa comum. Sugerir também um psicólogo pode ajudar muito a ele. Arrasaram mesmo! Vejam como é importante, para além da consciência do apoio psicológico, o diálogo. Como é tão necessário sentar, olho no olho, e conversarmos, compreendermos o outro. Ninguém pode ser ajudado sem ser compreendido. Entender isso é respeitar, ainda que na adversidade. Nossa, Van, isso aí, respeitar. Hoje as ações simples parecem estar tão demodê? Parecem sim. E por isso, precisamos resgatar conceitos de organização social básicos, né? Vamos para um momento de reflexão, rapaziada? Boa! Meninos e meninas, se quiserem conversar um pouco, ok.
Mas agora, o melhor é refletir sozinhos. Peguem uma folha e anotem para depois podermos conversar sobre. Pronto, galera, bora! Anotem aí. Quais são as, digamos, normas sociais básicas para um convívio de respeito? Ops, pessoal, vem pra cá, voltamos! Acredito que fizeram uma pequena lista, certo? Antes de compartilharmos, vamos para o nosso momento de deleite literário. Anteriormente, a Vanessa disse que traria mais um pouco de Clarice Lispector. Então, para esse momento, uma crônica que consta no livro A Descoberta do Mundo, publicado em 1984, 7 anos após a morte da autora, e organizado pelo filho dela, Paulo Gurgel Valente. Leitura! Medo da Eternidade, Clarice Lispector. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclés e mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola, me explicou: tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando o possível o mundo impossível, do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei, afinal, pondo o chiclé na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chiclé para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira, a menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclé era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me, não saberia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante de uma ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que eu não estava à altura da eternidade, que só me dava era a aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclé mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu em fingido espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando. Mas para não engolir no sono, a gente prega o chiclé na cama. Não fique triste. Um dia lhe dou outro. E esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã. Envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclé caíra da boca por acaso.
mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Clarice sendo Clarice. Já pensar em algo que dura a vida toda, algo que nos traz grande euforia, alegria antes de conhecer e nos causa tanta expectativa, mas depois de experimentar, vem a frustração e o dissabor? Como nos impomos o peso da eternidade com algumas situações, não é mesmo? Ah, sim. Amor eterno. Amizade eterna. O tal para sempre. Às vezes é preciso quebrar com isso. Mas aí vem a ideia. É preciso fingir que o chiclete caiu, pôr um fim no para sempre? Isso, Li. Será que não podemos, com bom senso, com palavras educadas, dizer que chegamos ao fim de uma situação? E pensando em palavras educadas, vamos para uma rodada de conversa agora? Vamos voltar para aquelas nossas anotações? Boa ideia, Vanessa. Depois retomamos a dona Clarice Lispector. Turma, agora vocês vão conversar um pouquinho sobre as, digamos, normas de boa convivência que anotaram. Sugiro que comecem com a leitura das anotações. As que se repetirem não precisam ser faladas e vão acrescentando as que não apareceram. Depois discutam sobre qual a importância delas para a sociedade. Entenderam? Então bora, por favor, professor e professor, pausem a gente aqui. Hey guys, voltamos. Ok. Vamos retornar aqui. Vocês certamente trouxeram os modos de comportamento que facilitam o nosso convívio, certo? Aquele famoso por favor e obrigada. Mas por que são tão importantes? Para convivermos bem, para convivermos melhor, certos novamente. Prestem atenção. Pay attention. Toda forma individual ou particular de fazer alguma coisa quando cai no uso coletivo é estabelecida como regra geral. Assim, tende a continuar em vigor porque permite prever como os outros irão se comportar e, dessa forma, coordena melhor o convívio entre diferentes pessoas. Por isso, as palavras mágicas, como nos ensinaram quando crianças, não se perdem. Imaginem se eu, que vocês nunca viram, chegasse na sala de aula de vocês e fosse entrando, sem pedir licença. Ou então na casa de vocês, nem batesse no portão ou tocasse a campainha. Entrasse, sentasse no sofá, bebesse no seu copo, comesse no seu prato e deitasse na sua cama. Branca de Neve? Brincadeira! Mas vejam que interessante. São essas pequenas regras de comportamento que ajustam a nossa convivência com tantos diferentes de nós, e inclusive com os nossos. Não posso invadir o espaço do meu filho, posso pedir licença e participar, da mesma forma que ele não pode invadir o meu espaço. Muzi, agora explica pra gente. E elas, as regras habituais, são garantia de algo? Ah, sim, Vanessa. Veja que, permitindo prever como os outros irão se comportar, as normas sociais envolvem nossa natureza social e o nosso dia a dia em comunidade. Saber que os outros também cumprem nos dá um ponto de referência para comparar diferentes opções quando não se tem a certeza sobre o que fazer. A porta está aberta, mas ali não é um espaço que me pertence. Entro ou não? Saber que se bate na porta antes de entrar ou que se chama por alguém me dá a segurança do que fazer. Assim não viro a Branca de Neve ou a Caixinhos Dourados. Agora vai pegar essa, hein? Vamos requebrar, balançar os esqueletos? Vamos ouvir uma moda, minha gente? Ah, não lo puedo crer. Rapaziadinha, a música que vamos ouvir não dialoga com o nosso texto ou com a nossa discussão de hoje assim tão claramente, mas ela traz a ideia de segurança nas coisas triviais. A gente sabe que quando chove na medida certa, é bom para a plantação e para todos os outros seres vivos, não é verdade? Isso é uma segurança, assim como as normas sociais nos dão segurança da boa convivência. A música é linda, como lhe disse, é moda.
moda de viola. Não sei se conhecem, mas vamos ouvir Mike e Liam com a música Chuva no Pantanal. Solta o som! É hora de música! 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 Yeah! Ô, meu irmão, o tempo tá fechando, hein? Vamos fazer rastro que vem chuva aqui no Pantanal. Ah, mas dá tempo de fazer um último ponteio. A cortina vem de longe, vai revoando o pardal, que vai pro lado contrário da chuva no Pantanal. Pra não apagar o paieiro, amolecer o chapéu, vai meu último ponteiro, vistoriando esse céu. Logo a poeira não sobe, assenta a terra no chão, coisa do homem lá em cima, milagre pra plantação. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor, vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor, vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. Uou, uou, uou. Entra que a chuva chegou, uou, uou, uou. Entra que a chuva chegou. Vem de longe, vai revoando o pardal, e vai pro lado contrário da chuva no Pantanal. Pra não apagar o paieiro, amolecer o chapéu, vai meu último ponteiro, vistoriando esse céu. Logo a poeira não sobe, assenta a terra no chão, coisa do homem lá em cima, milagre pra plantação. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor, vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor, vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. Que coisa boa de ouvir, que coisa boa de ouvir mesmo. Entra que a chuva chegou, oh, oh, oh. Sabem, uma dúvida que sempre paira na minha cabeça? O que vocês gostam de ouvir? Quais são os seus cantores ou bandas? Enfim, o que curtem? Aliás, se quiserem passar lá na nossa cabine de gravação e tirar essa dúvida minha. Gostei dessa, hein? Olha aí, rapaziada. Ideia interessante. Vanessa, estamos nos encaminhando para os finalmentes, mas antes, eu sei que você quer comentar sobre duas questões. Ah, sim. Descobri que não vou conseguir falar tudo que poderia da Clarice. Precisaríamos de um programa só para falar dela. Mas notem que o texto, aparentemente despretensioso, nos dá tanto a refletir. Por que precisamos ficar em um círculo vicioso? Quando não quero mais algo, eu posso dizer, aliás, eu devo dizer, usando, é claro, as normas do bom conviver. Outra questão que me chamou muita atenção foi ao áudio do Brian. Menino, você pensou super bem no nosso estudo de caso. Sendo amigo do garotinho perfeito, teria a mesma idade dele. E olha só, olhe o caminho a seguir. Diz
Diz aí. Eu falaria pra algum adulto responsável, tentaria conversar com ele. Se eu tivesse com 9 anos, provavelmente eu ia falar pra minha mãe. E ela ia falar pra me afastar dele, então não tinha nem como eu conversar. Como eu ia ter 9 anos, eu não ia pensar em procurar um psicólogo, uma pessoa mais responsabilizada. Eu ia tentar falar por conta própria, mas eu acho que não ia resolver muito. Eu não ia entender, eu ia falar pra algum adulto, uma pessoa mais velha, tentar resolver o caso. Uia! Sabido! Se eu não sei o que fazer, vou até um adulto para conversar. Como ele colocou os pais naquele momento, não ajudaria como era preciso. Então, há uma rede que possa acolher e auxiliar. Temos ainda mais alguns áudios. Que tal? Vamos ouvi-los? Antes, vamos nos despedir e logo mais estaremos juntos. Abraço, turma! Tchau, moçadinha! Em breve nos encontramos. Um grande abraço! Que riqueza nosso encontro hoje, pessoal! Abrimos aqui 2 segmentos para pensar. A importância em se manter as normas de boa convivência e também a importância em não manter a eternidade quando ela nos incomoda e não faz bem. Agora, a riqueza maior ainda é a participação que vocês tiveram. Se quiserem tirar aquela dúvida da Vanessa sobre os gostos musicais, tá valendo! Vão até a cabine e enviem para nós o nome da música com o artista e também, se quiserem enviar o link, a gente aguarda, hein? Obrigado, galera! Vamos ouvir a Tayla, o Luiz, o Keylon e o Alisson. Abração, turma! Diz aí. E eu faço a mãe. Ao descobrir o que meu filho fazia com o próprio animal, fiquei chocada, mas não imaginava que ele tinha essa tal crueldade com os animais. Eu pegaria o celular, ligaria pro 190 e ficaria mais esperando a polícia chegar. Primeiro, eu colocaria ele de castigo, ele aprender a valorizar os outros e não reclamar mais com os outros. E também, eu falaria com ele pra ele não ficar mais maltratando os outros e também deixaria ele 1 ano sem doce. Mas também, eu falaria com ele pra ele aprender, pra não maltratar os animais, porque isso é muito errado. Porque apenas ele tem 9 anos, então não tem que bater nele, não tem que falar. Você tem que conversar. É a base da conversa que você consegue educar ele. E eu sou o pai. Sinceramente, na minha atitude, quando eu descobrisse, eu levaria meu filho a um psicólogo pra ele se tratar melhor, pra ele deixar de fazer essas loucuras que ele faz. Aí, se possível, ele leva ele num psiquiatra ou internar ele. É isso aí. Aprender mais, música, leituras e releituras, interação. Um programa pensado e produzido especialmente para você. Iniciativa Prefeitura de Potirendaba.